As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda do francês avant-garde significa a guarda avançada, o que pressupõe nesse contexto um movimento pioneiro nas artes. Com o advento da Revolução Industrial no início do século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, os progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, no caso, o futurismo italiano. Agora vamos ver um pouco das características de cada uma dessas vanguardas. O expressionismo surgiu em Dresden, na Alemanha, em 1905. Foi um movimento artístico que teve origem com o grupo Die Brücke, que em português significa a ponte. Ernst Kirchner, Erich Heckel e Carl Schmitt-Rottluff foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e das emoções. Ele possuía um caráter bem subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Esse estilo de arte vem com uma oposição a outro movimento anterior, o impressionismo, e o artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do Die Brücke, o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, uma das mais emblemáticas do pintor. E além dele, merece destaque também o artista Van Gogh, que também influenciou profundamente o movimento. Já o fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, na simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Por conta dessa característica, durante o Salão de Outono, alguns pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de fauves, os feras em português, como uma rejeição ao novo modo de pintar. Alguns nomes importantes do fauvismo são André Derain, Maurice de Vlaminck, Otto Fries e Henri Matisse, o mais conhecido. Já o cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avignon. Outro representante do movimento foram Georges Braque, Juan Gris e Fernando Léger. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e cubismo sintético. Na primeira, a analítica, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis, e no cubismo sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. No Brasil, o movimento
movimento cubista influenciou alguns artistas como a Tarsila do Amaral e o Vicente do Rego Monteiro. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, que lançou o movimento publicado em um jornal francês, Le Figaro, no dia 20 de fevereiro de 1909. No ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o italiano Giacomo Balla, e outros representantes são Umberto Bottioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo e Dino Severini. No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como ao culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas. O dadaísmo foi um movimento ilógico, encabeçado por Tristan Tzara em 1916, o que mais tarde ficou conhecido como propulsor dos ideais surrealistas. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Boll e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Arp. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte, pautada na liberdade de expressão, no absurdo e racionalidade. Sem dúvidas, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, os ready-made, que se afastam da sua função original. A fonte é uma das obras mais representativas desse momento. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924. Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio de Chirico, Max Ernst, Juan Miró, René Magritte e Salvador Dalí. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda e merecem destaque o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Sem dúvidas, os movimentos de vanguarda ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos.